Eu estou muito alegre, estou assim, grato ao que Deus tem feito, mas assim, eu não sei explicar para você, mas a cada dia que passou essa semana, o meu coração encheu-se mais de uma esperança daquilo que Deus está para fazer no meio do povo de Deus no Brasil e no meio dessa igreja maravilhosa. Amém? Muito bem. Sabe, eu assim estive pensando nesses dias sobre alguma coisa muito profunda em como poderíamos nos entregar mais a Deus. E terça-feira eu trouxe uma mensagem, que eu falei sobre consagração. E dessa mensagem o Senhor foi, não dessa mensagem, dessa ideia, o Senhor foi colocando muitas coisas no meu coração. E você sabe que nós estamos na leitura bíblica do Novo Testamento, essa semana Apocalipse, não é? E o Senhor é bom. O mês que vem nós vamos ter uma nova campanha, muito maravilhosa, diferente de tudo que já fizemos aqui, não é? Então, segunda-feira que vem, domingo eu vou anunciar para você. Aliás, domingo que vem é o culto especial de Páscoa, amém? Então, a não ser que você esteja viajando para bem longe, você precisa estar aqui 10 da manhã ou às 18h30, 2 cultos maravilhosos, especiais de Páscoa, aleluia! Mas, fechando parênteses, eu estava falando sobre como Deus trabalhou essa ideia no meu coração, e eu quero, assim, fazer uma ponte para essa palavra de hoje, numa ideia ligada a isso, amém? Bom, quantos aqui querem ser verdadeiramente usados por Deus? Amém? Glória a Deus. Você sabia que Deus deseja usar todos que são salvos grandemente? Deus deseja usar grandemente a sua vida, meu irmão. Você pode ser usado por Deus de várias formas. E quando você tem algo dentro de você e você se dispõe a colocar para fora, a entregar isso aos outros, a entregar isso a Deus através da sua vida a outras pessoas, é certo que Deus já está te usando, amém? Sabe, e nessa ideia eu fiquei pensando como Deus pode me usar mais, não é? Tem pessoas que ficam esperando Deus, assim, mandar uma luz do céu, cegar a pessoa, igual aconteceu com Saulo, o apóstolo Paulo. Outras pessoas às vezes ficam esperando um anjo visitar a sua casa, outros ainda esperam alguém vir com um dom, profetizar, mas na verdade, deixa eu te explicar, já é verdade, é fato, que apenas você entendendo isso, você já vai saber, Deus quer usar a sua vida, amém? Não precisa de algo sobrenatural acontecer, para você entender que Deus quer usar a sua vida. Então eu quero trazer essa mensagem para você, a respeito de como Deus quer usar a sua vida, a respeito de o que você precisa fazer. Mas vamos à palavra, eu quero meditar com você, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, nós vamos ler a partir do 14, onde o Senhor Jesus está dizendo às 7 igrejas do Apocalipse, aqui a igreja de Laodiceia, essa mensagem não é só para aquela igreja lá não, é para nós, as 7 mensagens são para nós, a igreja do Senhor. E eu estava falando sobre consagração. O que é consagração? Consagração é sobre o que você e eu podemos entregar a Deus. Consagração não é diretamente ou totalmente a ver com santificação. Consagração, é claro que a santificação faz parte, mas consagração é sobre a entrega, é sobre o que você pode entregar, é sobre a sua vida, o seu serviço, o seu tempo, seus recursos, é sobre a sua agenda, é sobre o que você pode entregar a Deus. E é claro que Deus ama que nós entreguemos a Ele também quando entregamos a outros, é a forma de Deus fazer. E uma das características, talvez a principal, que faz com que uma pessoa uma das coisas que faz com que uma pessoa não consagrada alcance, é a mornidão. Quando nós não entendemos porque somos salvos, quando nós não entendemos o propósito a partir da salvação, nós podemos nos tornar um cristão morno. Um cristão que, como a Bíblia diz a essa igreja, ele está se achando, mas não é. Um cristão morno é aquele que acha que tem tudo, quando poderia ter muito mais.
Um cristão morno, a Bíblia está dizendo, obviamente, que não é o crente, não é o quente nem o frio. Sabe, e essa igreja, ela tinha algumas características. Ela se achava vendo todas as coisas, mas na verdade ela estava como cega. Essa igreja se achava rica, e aqui eu não sei se era sobre dinheiro, acho que também, mas ela se achava completa, porque o problema do rico orgulhoso é que ele acha que por ter dinheiro ele tem todas as coisas. Então essa igreja, diga comigo, igreja. Jesus não estava falando isso para alguém não cristão. Essa mensagem não era para fora, era uma mensagem para quem já tinha alguma experiência, não é? E alguém que era denominado pelo próprio Jesus de igreja. E aconteceu que o Senhor Jesus deu uma mensagem para essa igreja, e a mensagem sempre vem primeiro ao anjo da igreja, ao líder da igreja. Vamos lá, ao anjo da igreja, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva o seguinte: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Olha a mensagem de Jesus para essa igreja. Conheço as suas obras, sei que não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Preste atenção, ele não diz que está vomitando ou que vomitou, ele diz que está dando mal-estar. Já viu quando você fica com aquela náusea? Já teve náusea? Outro dia eu tive uma vontade de vomitar por quase 6 horas. E assim, eu confesso que eu preferia ter vomitado, porque assim eu fiquei 6 horas com aquele negócio vai e vem não vai, vem e não vai, né? E não aconteceu, mas 6 horas, é mais ou menos isso. Jesus está falando, olha, você está me dando náusea, você está me fazendo passar mal, eu estou a ponto de lançá-lo, né, fora pela minha boca, de vomitar você. Ele está falando isso para uma igreja. Você diz, a igreja, estou rico, adquiri riquezas, eu não preciso de mais nada. Talvez essa igreja também era próspera financeiramente, mas não era só isso. Essa igreja estava se achando, ela achava que tinha tudo, ela achava que era uma igreja, assim, de certa forma, completa, saudável, próspera, né, bonita. Agora o Senhor está dizendo, você não reconhece, porém, que na verdade é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, está nu. Dou-lhe esse conselho. E agora, o Senhor Jesus está dando aqui, e é sobre isso que eu vou ministrar. Jesus está dando para essa igreja 3 ingredientes essenciais. Sabe aqueles ingredientes que não pode faltar na vida de um cristão se ele não quiser ser morno? Aqui Jesus está falando, olha, você está morno, você está se achando, você está com essa situação aqui toda, mas deixa eu te dar o meu conselho, e o conselho de Deus, ele é perfeito, aleluia. Diga assim, a palavra de Deus é perfeita, os conselhos de Deus são perfeitos, amém? Faz sentido para você? E agora ele está dizendo, olha, ouça o meu conselho, dá ouvidos, preste atenção. E o conselho de Jesus é, compre. Diga comigo, compre. Está vendo, não é de graça. Jesus não está falando sobre a salvação. A salvação foi paga com um alto preço. Mas para mim, para você, ela está num plano da graça de Deus. De alguma forma, para mim, para você, basta crer. Você precisa ter fé, eu preciso ter fé, mas nós não temos como comprá-la. A salvação não é comprada por obras, não é comprada por comportamento, não é comprada por santidade, não é comprada por nada. A salvação já foi comprada pela vida de Jesus naquela cruz. Sabe, ela tem um valor inestimável. Foi o nosso Senhor Jesus que foi entregue, foi um alto preço, um preço de sangue, daquele Filho de Deus perfeito, unigênito do Pai.
A Bíblia diz em João que o próprio Deus, Ele se fez carne, o Filho, e Ele habitou entre nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele habita aqui, Ele paga um alto preço, não foi de graça, mas para mim, para você, a salvação é pela graça de Deus. Mas Jesus não está falando dela, Jesus está dizendo, compre de mim. Então Ele está dizendo, compre, mas é aqui, não pode faltar na sua despensa, ouro refinado no fogo, para que você torne rico. Você está achando que você está rico, mas está faltando esse ouro refinado, você precisa comprar de mim. Compre também, ele diz compre de novo, são 3 compras, 3 coisas que não podem faltar na sua vida, que você precisa comprar. Por que comprar? Porque tem um preço, diga comigo, tem um preço. Comprar porque custa, comprar porque você e eu vamos precisar envidar esforços, nós vamos precisar de humildade, nós vamos precisar, no bom sentido da palavra, correr atrás. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder, o quê? Essa igreja estava ficando cega, essa igreja estava com uma nudez vergonhosa aparecendo, e ela estava se achando rica, mas Jesus a chama de pobre. E agora ele continua, ele fala, olha, eu repreendo, eu disciplino, eu corrijo aqueles que eu amo, por isso, seja diligente, arrependa-se. Eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo, e ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, e estou assentado com meu Pai em seu trono. Essa é a palavra do próprio Senhor Jesus para nós. Ele está dizendo, ó, por causa desses ingredientes você vai estar junto comigo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo, aqui é Espírito maiúsculo, diz. Aleluia. Feche seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração se você puder. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pela tua palavra, na verdade, que a tua palavra é a fonte daquilo que é ministrado aqui. Muito obrigado, Senhor, porque aqui nessa manhã tem centenas de corações prontos a ouvir e responder a ela. Obrigado, Senhor, porque o nosso coração está aqui por isso. Nós queremos ser transformados, ser cada dia mais parecidos. Nós queremos parecidos com o Senhor. Nós queremos, na verdade, Pai, resplandecer a tua glória na terra. Por favor, Senhor, nos empodera, nos capacita, nos reaquece, nos aquece mais. Faça com que o meu coração e o coração de cada um que está aqui nessa manhã seja repleto de fervor do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Eu não vou perguntar para você, quem aqui gostaria de ser morno? Ninguém. Mas nós precisamos comprar essas 3 coisas, se nós quisermos uma vida de um coração aquecido. Jesus está dando esse conselho, é um conselho perfeito para nós. É um conselho para quem deseja ser usado por Deus, para quem não quer nunca ser chamado pelo próprio Deus de morno, para quem não quer nunca ter aquele desânimo inexplicável, aquela vida de aparência. Essa igreja tinha uma vida de aparência, ela parecia ser rica, ela se achava rica, às vezes aos olhos das outras 6 igrejas ela até era rica, mas Jesus está falando, eu conheço vocês de verdade, eu conheço as suas obras. Jesus está falando, eu conheço a sua consagração, eu conheço o preço que você não tem pagado, ou o preço pequeno que você tem pagado, mas espera aí, você está fazendo alguma coisa e deveria fazer outra. E Jesus fala desses 3. Primeira coisa, ouro refinado pelo fogo. Meus irmãos, a primeira coisa que eu e você precisamos, se nós quisermos uma vida fervorosa no Espírito, uma vida que não troca nada daquilo que possa ser desprezível para o mundo, por aquilo que é valorizado pelo mundo, uma vida que não abre mão daquilo que é mais importante para Deus. Jesus está dizendo,
busque em mim. Ele está dizendo, busque em mim ouro refinado pelo fogo. Compre isso. Existe um preço. Ouro refinado aponta primeiramente para tudo que vem da natureza de Deus. Aponta para a unção do Espírito Santo. Aponta para aquilo que vem da presença do Espírito Santo. Sabe, nessa igreja faltava a presença do Espírito Santo. E às vezes não era nos cultos. Pode ser. Mas às vezes tinha mais a ver com aquilo que cada um fazia na sua segunda, terça, quarta e quinta. Os cultos de celebração, na verdade, eles são mais um resultado daquilo que você é na segunda a sábado. Sabe, os cultos de celebração, eles não podem ser totalmente produzidos. É lógico que a gente tem uma intenção, é lógico que a liderança se prepara para que, no que depende de nós, toda a presença seja inundada nesse lugar, toda a presença seja inundada na sua célula. Mas a pergunta que eu te faço é: como está a presença de Deus no seu dia a dia? O pastor Lucas ministrou recentemente sobre esse assunto, mas esse assunto não pode sair da hype, não pode sair do destaque desses dias, não pode se tornar um assunto desatualizado. Sabe, os nossos cultos, as nossas reuniões, é claro, precisam ser inundados com a presença, mas a sua vida, é sobre a sua vida. Jesus está dizendo, vocês precisam ter a cultura de buscar esse ouro refinado. Isso tem um preço. Isso tem um preço. Qual é o preço, pastor? Eu não sei. O preço pode ser um para mim e outro para você. O preço pode ser diferente para a pessoa do seu lado. Porém, não é de graça. Precisa ser comprado. Você vê quando o apóstolo Paulo estava falando sobre o Espírito Santo, ele estava falando sobre esse enchimento. Ele diz, vocês precisam encher-se do Espírito. Ele está dizendo, encham-se do Espírito. Então o encher do Espírito Santo, meu irmão, eu tenho que te dizer, biblicamente, ele também é uma prática é uma prática daquilo que nós podemos ser ativos. O Espírito Santo não é algo que você se torna passivo e o fica esperando. Avivamento, ou o que nós chamamos de avivamento, na verdade despertamento, tem mais a ver com a sua busca do que com a espera. Muitos têm uma linguagem e ficam falando assim, eu estou esperando o avivamento no Brasil, eu estou esperando o avivamento da minha casa, eu estou esperando o avivamento da minha igreja. É claro que isso não é totalmente errado, mas quando você diz isso do ponto de vista de apenas parar e ficar esperando, pode ser que você está colocando o mover de Deus unicamente como se Deus fosse o único que é responsável por isso. Mas Deus se agrada daqueles que o buscam. Deus se agrada, Ele tem prazer de derramar o teu Espírito Santo sobre aqueles que o buscam. A Bíblia diz, busquem os melhores dons do Espírito Santo. Não diz assim, espere os melhores dons, diz busquem, sabe, é o preço. Jesus diz, compre, pague o preço que for necessário para a sua vida ser inundada da minha presença. Talvez o preço que você precisa pagar é acordar 20 minutos antes, meia hora antes. Talvez o preço que você precisa pagar é a prioridade da presença de Deus. Por isso ele diz, você precisa de um esforço, de uma disciplina, de uma diligência. E meus irmãos, infelizmente, a verdadeira pobreza espiritual de um crente pode ser fruto da falta da busca da presença de Deus. Pobre para Deus não é quem não tem dinheiro. O pobre é aquele que recebeu a salvação, mas não tem o que compartilhar com outros. Pobre é o que recebeu tudo, mas não tem nada para entregar. Pobre é aquele que não tem uma palavra, não tem um dom sendo ministrado, não tem as mãos calejadas de ajudar, de servir, não tem tempo para ninguém. Esse é pobre. Pobre é o que está seco. Pobre é o que está bem vestido, graças a Deus, né? Nossa igreja, todo mundo está bem vestido sempre. Vocês são muito bonitos, viu, gente? Eu tenho orgulho nesse sentido também, mas eu tenho orgulho de ser pastor seu, porque essa igreja é cheirosa, é bonita, é maravilhosa. Mas sabe, sinceramente, com muito carinho, no contexto aqui dessa palavra, pobre ou rico não tem a ver como você se veste. Rico tem a ver como
tem a ver com como você está na presença de Deus. Portanto, meu irmão, o que Jesus está dizendo é o seguinte: para você não se tornar morno, coopere, busque. Sabe, as verdadeiras riquezas têm a ver, meu irmão, com a nossa relação com a presença de Deus, com a nossa relação diária com a presença do Espírito Santo, com a sua palavra, com a vida de fé. O que mais precisamos para ser usados por Deus, certamente, é buscar ouro refinado. Quantos querem ser ricos de verdade diante de Deus? Sabe, Deus tem essa riqueza para a minha vida, para a sua vida. Sabe, a palavra de Jesus para nós, se nós não quisermos nos tornar como pessoas secas, porque o primeiro risco é você se tornar pobre espiritualmente. O segundo risco é você se tornar pobre se achando rico. Porque são dois problemas. Essa igreja, ela era pobre, e é um problema, espiritualmente falando. Mas um outro problema é que ela se achava rica. Quando nós paramos de julgar a nossa vida de acordo com a nossa relação com Deus, quando nós esquecemos de fazer uma autoavaliação de acordo com a nossa busca com a presença de Deus, nós podemos estar secos nos achando molhados, pobres nos achando ricos, bonitos, feios, bonitos, só que estamos feios diante de Deus. Jesus está dizendo para cada um de nós, nessa manhã, pela graça de Deus: compre de mim. Diga assim comigo: compre de mim. Ele diz: se esforce, coloque o seu tempo, coloque a sua agenda, dá a sua vida, cuide dessa área, meu irmão, seja diligente, meu filho, sabe, haja de acordo com o que eu estou dizendo, para que você nunca se torne um cristão morno, um cristão nominal, um cristão que fala algo, mas ainda não conseguiu se aprofundar. E essa palavra não é para nos trazer um peso, mas para nos trazer uma verdade que realmente nos responsabiliza. Jesus está sendo aqui muito amoroso, dá a impressão que Ele está sendo injusto, mas Ele está sendo amoroso. Ele está dizendo: Laodiceia, eu estou te dando uma chance. Laodiceia, eu estou te dando uma oportunidade. Laodiceia, eu não quero ver você se achando rica e sendo verdadeiramente pobre. Laodiceia, dê ouvidos à minha palavra, para que você não seja mais uma igreja morna, mas uma igreja quente, fervorosa, cheia do meu Espírito, cheia da minha presença. Porque no meu reino, o rico é quem tem a minha presença. Segunda coisa, ele diz: compre, diga comigo, compre roupas brancas. Comprem roupas brancas para se vestir e tampar essa péssima nudez. Que visão errada. Você só pode ficar pelado, meu irmão, na frente do seu marido. Quer dizer, meu irmão, na frente da sua esposa. Minha irmã, você só pode ficar pelada na frente do seu marido. Aliás, deve. Aleluia. Né, meu amor? Deixa eu tomar água. Solteiro, você só pode ficar pelado na frente do... Aleluia! Vamos aplaudir os solteiros. Estão sabendo. Meu irmão, você que é solteiro, não brinca com isso não, tá? Ah não, pastor, eu só dou uns beijos de língua. Vai nessa. É igual ferro de passar roupa. Você sabe como que é o ferro? Você começa a beijar para você ver. Ferro de passar roupa é assim: liga em cima, aquece embaixo. Bom, espero que você tenha entendido. As crianças estão no Light Kids. Nada a ver com esse texto. Eu só parei para você, né? Mas preste atenção. O Senhor Jesus está dizendo: olha, você tem uma nudez vergonhosa. Ele está dando um exemplo, porque Ele está dizendo: olha, você está sem roupa. As pessoas, você acha que não, mas as pessoas estão vendo.
As pessoas estão percebendo sua vida vergonhosa. Não é por mal, ninguém está julgando, sabe? Outro dia uma pessoa falou assim: ah, pastor, eu voltei a beber muito. A pessoa falou comigo, um jovem. Ele falou assim: ah, pastor, eu saí da igreja, voltei a beber muito. E aí sabe o que aconteceu? Eu falei: o quê? As pessoas ficaram me julgando. Eu falei: julgando? Me explica melhor. As pessoas ficaram assim, vendo eu beber e me julgando como alguém que bebe. Eu falei: mas... Aí eu falei: meu irmão, nesse caso, as pessoas não estão te julgando, você está bebendo. As pessoas passam a ver você no bar, você está bebendo, não é julgar, é simplesmente as pessoas estão avaliando você, estão vendo você. Então você está se enganando. A sua nudez, eu não falei assim, mas eu estou falando agora, a sua nudez está sendo vista. Então, toda vez que a Bíblia fala de vestes brancas, a Bíblia está falando de uma vida pura. Não é perfeita, não é uma coisa assim, assim, que nunca tem que ser tratado, que nunca tem, não, mas é uma vida que busca ser limpa, é sobre a nossa postura, é sobre uma vida de santidade, é sobre o nosso comportamento, e às vezes é o que as pessoas, não é, estão observando naturalmente, é o nosso caráter. Sabe, você vê o que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram. O que aconteceu? O que aconteceu com eles? Ficaram lá nu, antes eles não estavam nu. Estava, mas não estava, entendeu? Vocês conhecem a história de Noé? O que aconteceu com Noé? Noé tinha vestes brancas. Noé era um homem de Deus. Mas um dia ele foi fazer uma festinha em família e ele empolgou. Ele tomou vinho, bebeu, e ele vacilou. Noé, amém? Está aí? Essa história está na Bíblia. E aí Noé empolgou, bebeu um vinho, e a Bíblia diz que ele exagerou, embebedou, e agora vem os seus 2 filhos mais santos, que tinham revelação disso, e a Bíblia diz que eles foram cobrir o que? A nudez do pai, mas Noé não estava pelado, Noé estava pecando, Noé estava em pecado, e ali você conhece a história, né? Ali é o Cã, o Sete e o Jafé. Qual que era o pior? Qual que era o pior? O Cã. Não, é lá na Bíblia, Noé. Tem nada a ver. Mas sabe por que o Cã foi o pior filho de Noé? E ele sofreu penalidades divinas por isso? Porque ele desonrou o pai. Sabe como que Cã desonrou Noé? Não cobrindo a sua nudez. E não é sobre esconder, é sobre tratar. Os filhos não estavam ali escondendo, todo mundo viu Noé beber o vinho, os netos viram, o sobrinho viu e falaram: que isso, meu pai, o santo que construiu essa arca, que livrou a gente, o meu vô, quer dizer, né? O meu vô, meu Deus, ele está bêbado, mamãe, é isso mesmo? Filho, foi um deslize, mas seu tio, seu pai estão resolvendo isso, mas o tio Cã não está querendo resolver. Eu estou contando isso porque toda vez que a Bíblia está falando nesse contexto, é claramente algo ligado à nossa postura. 1 Pedro, o apóstolo diz, 1 Pedro 1, versículo 14, o apóstolo diz, para mim e para você: como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Ele não está falando que não vai ter o desejo, ele não está falando que nunca vai acontecer, mas está falando: não se deixem mais dominar por eles. Vocês viviam no tempo da ignorância, então quando você não tinha Jesus, você não tinha o Espírito Santo dentro de você, então essas coisas nem sempre eram necessariamente um pecado, né? Mas agora pecado é pecado, e Deus pagou com alto preço Jesus por você, e se você morreu com Cristo, ressuscite com Ele, viva com Ele. E Ele diz: assim como é santo,
assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, digam, sejam santos, vocês também em tudo que fizerem. Existe, meu irmão, a santidade posicional. Essa santidade posicional, quando você crê em Cristo Jesus, você recebe. Você já é um santo. Você já é um santo por ser filho de Deus. Você já foi lavado com precioso sangue. Você já foi purificado de todos os pecados da sua vida. Anulou tudo, acabou tudo. Glória a Deus. Mas a palavra continua no Novo Testamento, através principalmente da vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago e o apóstolo Pedro. Esses três principalmente, eles vão tratando a santidade comportamental. Porque a santidade posicional, se você está em Cristo, você tem. Mas a comportamental tem a ver com o nosso comportamento, que a gente faz. Por isso que ele diz, sejam santos em tudo que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santos. Agora olha que incrível, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se, diga comigo, portem-se, 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 melhorou, com o quê? Com, está aí comigo? Portem-se com, vivam, aqui a de vocês diz vivam, né? Tá bom, então diga comigo, vivam. Vivam. Vivam com, desculpem, com temor, durante o que? A jornada terrena de vocês. Deus nos chama para termos temor a Deus todos os dias da nossa vida, enquanto a gente vive, gente. Não é só nos dias da nossa salvação, não é só quando a gente volta do encontro com Deus, não é só um dia depois da célula, um dia depois do culto, todo dia é dia de temer a Deus, sabe? Deus te chama para temer e temer mais a cada dia. O apóstolo Pedro está dando aqui uma encorajada e uma divertida sobre esse assunto. Ele está dizendo, olha, vocês precisam portar-se com temor. Portanto, Jesus está dizendo, comprem de mim, comprem uma roupa branca, ou seja, busquem santificar a sua vida, trabalhem em relação a isso, sabe? Então, você consegue perceber que a santidade posicional não tem preço, já foi pago, mas a santidade comportamental, ela tem um preço. Diga comigo, santidade me custa, meu irmão. Custa você abrir mão, não é fácil, custa você não mentir quando você é tentado a mentir, custa sim, custa ou não custa? Custa sim, custa você não ser imoral, a mulher do outro não é sua e nunca será, custa, não ter sexo, não realizar relações sexuais fora do casamento, custa, porque sexo fora do casamento é pecado segundo as Escrituras. Quando é solteiro, a Bíblia chama isso de fornicação, e quando é casado, a Bíblia chama isso de adultério, e também existe um outro tipo que é prostituição. Sexo, relação sexual fora do casamento era pecado, é pecado e será pecado até o dia da vinda de Cristo. Custa você não ter preguiça. A preguiça bate a sua porta, é mais gostoso ficar deitado, é mais gostoso, deixa eu relaxar. É mais gostoso, mas custa você deixar a preguiça de lado. Custa você pagar as pessoas que você deve. Diga comigo, eu vou pagar. Custa ou não custa? Então pague a pessoa, você não pode dever, você pegou emprestado, quem emprestou vacilou, mas você que pegou emprestado, pague, porque quem empresta dinheiro assim facilmente é vacilão, não é bonzinho não, eu sou bonzinho pastor, eu empresto mesmo, então levanta a mão aí, nós queremos saber quem você é, amanhã a sua agenda vai estar cheia. Sabe por que é vacilão? Porque a Bíblia diz o seguinte, se você emprestar dinheiro para alguém, você, biblicamente, você está decidindo ser fiador da pessoa também. Se você for fiador ou emprestar, no reino de Deus é diferente. Lá fora,
nego vai te ameaçar, vai gritar com você. Se for agiota, vai até ameaçar te matar, entrar na sua casa, roubar a sua geladeira. Outro dia, alguém me contou uma história. Saiu para trabalhar, estava devendo R$1.500 para um agiota. Aí saiu para trabalhar, aí voltou em casa, o cadeado estourado, a porta estourada e a geladeira não estava lá. Aí tinha um recadinho do agiota: está pago. Mas sabe, no reino de Deus não é assim. Até porque crente não é agiota. Não tem agiotagem no meio do povo de Deus. Mas no reino de Deus, olha que interessante. No reino de Deus é assim. Você emprestou, e aquele irmão, você achou que ele era bom caráter, ele provavelmente um mau caráter, te enrola, não paga, enrola, não paga. E aí, dá alguns meses, você já está bravo com isso, sabe o que você faz? No reino de Deus, sabe o que você faz? Perdoa ele. Se você for mais corajoso ainda, você vai atrás dele e fala: meu irmão, você está me devendo aquele quinhentão, mas eu te perdoo. Fica de oferta para a sua vida. Sabe que é fácil você ofertar na vida dos que você ama, mas Deus quer que você oferte na vida dos que você está com raiva. Pegou a ideia, sim ou não? Eu estou te falando na Bíblia. Nós vamos ter uma série sobre sabedoria esse ano. Mas lá em Provérbios está falando: o sábio não empresta, e se ele emprestar, ele fica em paz, se o cara não pagar. É complicado. Lancei a semente, se vira com ela. Meu irmão, não é proibido emprestar dinheiro, mas no reino de Deus, se você emprestar, você tem que emprestar com outro coração. Você tem que emprestar sabendo que se ele não pagar, você tem que perdoar ele. E qual é o problema? Que o cara que tem a nudez exposta, ele sabe disso. Ele vai emprestar de você, ele não vai pagar, e vai chegar no dia que você cobrar, ele vai te mostrar o texto bíblico. É o mau caratismo com a iniquidade. É o pecado planejado. Vamos continuar para você não ficar bravo comigo. Porque muitos aqui estão lembrando o dinheiro emprestado que tem. E o pastor animando o cara a não me pagar. E o pastor já dando uma indireta para eu perdoar. Esse pastor está louco. Meu irmão, a palavra para você não é sobre emprestar, é sobre pagar quem você deve. Amém? Se você quiser ter as vestes brancas, custa. Você vai ter que trabalhar de noite. Você vai ter que deixar de comer carne. Talvez. Você vai ter que deixar de comprar uma coisa, de fazer um negócio especial para você, mas você, em nome de Jesus, vai atrás do seu credor e fala: meu irmão, eu te devo, nego e pago. Não é nego e pago quando puder, não nego e pago, eu vou começar a pagar hoje. Quanto que é R$1.000? Eu vou te pagar R$100 por mês, mas eu vou te pagar para a glória de Jesus, porque eu tenho vestes brancas. Eu não quero nudez vergonhosa não, eu quero vestes brancas do Senhor na minha vida. Amém ou não? Está comigo aí? Custa ou não custa? Outra coisa, vícios. Custa, você precisa tratar, confessar. Vícios você não vai ser liberto sozinho, meu irmão. Eu nunca vi uma pessoa viciada ser liberta sozinha. Pode acontecer, mas eu não vi, não é comum. Porque vício se vence com decisão diária e não uma decisão. Vícios se vencem com decisões acompanhadas por alguém mais maduro. Porque o vício não é só um caso de libertação, mas é de cura para o seu interior. E em Tiago 5,16, a gente prega muito sobre isso, diz que aqueles que querem ser curados precisam confessar. Maledicência, fofoca, né? Maledicência é diferente de fofoca, as pessoas fazem muita confusão com isso. Fofoca é você ficar falando dos outros, sendo que você não tem nada a ver com a história. Maledicência é quando você fala mal do outro. O cara tem 5 pontos positivos e um negativo, você crava no negativo e fala com o outro. Isso tem no meio dos pastores. O cara fala mal do outro pastor. Se tem no nosso meio, tem no nosso meio.
Entendeu ou não? Romanos 13, versículo 11, olha o que a Bíblia diz. Façam isso, Romanos 13, 11. O apóstolo Paulo está ministrando naquela igreja em Roma e ele diz: façam isso, compreendam o tempo que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque é o tempo da salvação, e a salvação está mais próxima do que ontem, está mais próxima hoje do que ontem. A noite já se vem pelo fim, já se vem o fim da noite, e o dia está chegando. Portanto, deixem de lado as obras das trevas e vistam-nos a armadura da luz. Comportem-nos com decência, como quem age à luz do dia, não com orgias, bebedeiras, imoralidade sexual, depravação, não em desavença ou inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando, isso é iniquidade, não fiquem pensando, fazendo planos de como fazer coisa errada. Tem gente que faz coisa errada, mas tem gente que planeja fazer coisa errada. E isso qual é o problema? É que Jesus está dizendo, essas pessoas em algum momento, se elas já não estão, elas serão mornas. É Jesus, gente, quem fala. Jesus está dizendo, comprem de mim roupas brancas, diga roupas brancas, amém? Sede santos porque eu sou santos, aleluia. E sabe o que acontece, meu irmão? Esse negócio é tão forte, é tão poderoso, porque uma vida de santidade não é apenas uma vida de regras, não é isso, não é uma vida de regras, não é uma vida de legalismos, é uma vida na presença de Jesus, e é uma vida de maravilhosas e poderosas recompensas. Sabe quando Deus, Ele dá a terra prometida para o seu povo, Deus está dizendo, olha, sabe por que eu estou dando a terra prometida para vocês? Porque eu acredito que vocês vão usar bem essa terra. E aí você pensa assim, Deus estava falando para eles que eles iam ter que plantar a semente perfeita, vão ter que plantar os ingredientes top, vão ter que criar a vaquinha mimosa lá. Não, Deus está dizendo algo diferente disso. Ele está dizendo, sabe o que vocês vão fazer nessa terra? Vocês vão tornar um povo santo nela, e quando o povo é santo, a terra prospera. Quando uma família busca santidade, a família prospera. Quando um casal busca ser santo, o casamento prospera. Quando um jovem busca ser santo, portas do futuro se abrem para a vida dele. Está entendendo, sim ou não? Então não é só sobre as suas vestes brancas, mas é que vestes brancas te tornam um crente fervoroso, e um crente fervoroso é um crente que experimenta o melhor da terra, é um crente que não perde o que se conquistou. Muitas pessoas perdem o que se conquistou, porque começam bem, mas depois vivem uma vida de pecados. E eu vou provar isso antes de passar para o último ponto. Levítico, capítulo 20, versículo 22. Olha só como que Deus conecta o assunto santidade. Olha como Deus conecta o assunto santidade, obediência, à sustentação daquilo que Ele deu. Aqui que alguns fazem confusão. Então eu tenho que barganhar com Deus. Eu vou ser santo e Ele vai me dar. Não, Deus já te deu. Mas quando você é santo, isso é sustentável na sua vida. Deus está pronto para te dar. Quando você é santo, os céus só se abrem. Está tudo lá. Agora olha só nas escrituras aí, versículo 22. Obedeçam os meus decretos, leis, e pratiquem-nos, diga pratiquem-nos, para que a terra para onde eu estou levando vocês não os vomite. Está vendo? Preste atenção. Deus pega um salvo e o coloca numa terra boa. Deus nos salva e muda a plataforma. Nós, antes de ser salvos, estávamos na verdadeira plataforma da derrota. Quando você é salvo, você está na verdadeira plataforma do sucesso. A verdadeira plataforma do sucesso não são os cursos que são vendidos na internet. Já viu? Todo curso que é vendido na internet tem a palavra sucesso. Eles podem te ajudar em alguma coisa, mas a verdadeira plataforma do sucesso é o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é a maior e mais poderosa plataforma de sucesso da vida humana.
Nações cristãs se transformam no decorrer dos anos em poderosas nações. Famílias cristianizadas se tornam famílias prósperas. Os filhos prosperam, os netos ainda mais. Deus vai fazendo essa obra. Faz sentido ou não? Mas sabe o que acontece? Quando os filhos perdem o temor a Deus que os pais tinham, eles começam a virar essa chave. E eles começam a perder. E o que foi conquistado os vomita para fora. Deus ama fazer essas coisas porque Deus ama primeiro você e a mim. Mais do que Ele te dá, Ele não quer perder você. Então se essas coisas estão afogando meu filho, eu tiro eles daqui para eles não se perderem. Para eu tratá-lo. E Levítico é incrível porque ele fala, olha, obedeçam, ou seja, santifiquem-se, vistam-se do branco, sabe, pratiquem a palavra, obedeçam, para que a terra onde eu estou, onde eu estou, levando vocês para habitarem, não os vomite. Não sigam, não entrem na cultura desses povos, não sigam o costume deles, porque por terem feito essas coisas, eles me causam náusea. Está vendo? É a mesma náusea, a repugnância. Mas, diga comigo, mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Eu a darei, está vendo? Deus já deu. Eu a darei a vocês como herança, uma terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu estou contigo, eu estou com vocês. O Deus que os santificou. O Deus que os separou. Então, meu irmão, Deus sempre conecta o assunto obediência e santidade, no Velho e no Novo Testamento, com o verdadeiro sucesso. E a Bíblia, as Escrituras terminam, na última igreja, se não me engano é a última das 7, Laodiceia, termina dizendo, ei, vocês pararam de comprar roupas brancas, vocês estão desligados disso, mas é o tempo de se conectar à minha santidade, à minha obediência, ao que eu tenho para a sua vida, para você não perder o que você conquistou, para você não perder o que eu te dei, para que os seus filhos sejam melhores, mais poderosos ainda, para que o seu casamento seja tudo que eu planejei, para que a sua vida seja uma vida de sucesso. Não deixe as vestes brancas escondidas na gaveta, mas vista-se delas. Diga comigo, santidade. Eu pagarei o preço que for necessário para comprá-la. Amém? Glória a Deus. E por último, ele diz, compre colírio. Ele diz, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu termino aqui. Colírio fala de algo que tira a cegueira, tira o que está embaçado. Ele não é claramente chamado de cego, mas lá no início ele é. Aqui ele não é, mas lá ele fala, Laodiceia, você está se achando rica, mas é pobre. Você é digna de compaixão, você está cega. E agora ele fala, compre de mim o colírio, compre de mim, não é, aquilo que não faz você perder a minha visão. Ele está dizendo, vocês estão cegos espiritualmente, o Senhor não quer seus filhos, né? O Senhor, Ele não deseja que os filhos dele, salvos, se tornem cegos espiritualmente. O que é isso, pastor? É não enxergar as coisas do alto, é não enxergar as coisas de Deus com clareza. Meus irmãos, se nós não quisermos uma vida morna, nós precisamos buscar esse colírio, nós precisamos buscar renovar a nossa visão de Deus todo dia. Deus, a sua visão na minha vida, a visão dos céus para mim, a visão dos céus para a minha igreja. Deus, eu estou com os meus líderes, eu estou com o meu pastor. Deus, eu estou com essa célula maravilhosa. Sexta-feira, a célula, né, nossa, né, liderada pelo guia Lari, não é, nós multiplicamos para a glória de Jesus. E estava aparecendo ali que já era uma supervisão. Eram muitas células ali, porque eu já vi a outra multiplicação acontecendo. E a Dani, nós ficamos conversando isso lá em casa. Mas sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Porque nós não podemos ter cegueira.
Sabe, a cegueira ela tira a gente do futuro. Essa cegueira espiritual, ela tem a ver, né? Deus está falando, olha, vocês não podem perder a revelação que eu tenho do futuro. Vocês não podem perder a revelação dos meus padrões bíblicos. Vocês não podem perder isso, porque nos dias de hoje, meus irmãos, a palavra de Deus, infelizmente, tem sido relativizada. Infelizmente, até em alguns ambientes ditos evangélicos, a palavra de Deus tem sido relativizada, mas olha só, ele está dizendo, olha, não se tornem superficiais, não se tornem vendo embaçadamente aquilo que vocês precisam ver claramente, não tornem superficiais naquilo que é profundo para a minha pessoa, sabe, uma das características de alguém que está, vamos dizer, comprando colírio, meu irmão, é alguém que não perde o seu coração ensinável. Sabe, comprar colírio significa você dizer, Senhor, eu sempre serei ensinável, eu estou sempre aberto à tua palavra. Eu estou sempre aberto a aprender com o meu irmão, a aprender com o meu líder, a aprender com os meus líderes espirituais. Eu sempre estou aberto. A igreja de Laodiceia, meu irmão, ela se achava, ela pensou que não precisava aprender mais nada, ela se achava completa. Ele diz, ela é digna de compaixão, porque ela está enganada. Quando uma pessoa chega num ponto que ela começa só a criticar o ensino, criticar a igreja, criticar a visão dos seus líderes, criticar a visão de Deus na vida de outra pessoa, criticar o que se aprende, ou só aprendo se for lá do pastor, não mais ninguém. Quando a pessoa começa a se encher disso, certamente ela está no caminho da mornidão, mesmo que aparentemente ela não esteja. Porque a aparência de Laodiceia era boa. O problema de Laodiceia não era a aparência. O problema de Laodiceia era a essência. E sabe, pessoas que estão com esse coração, precisam cuidar desse coração para não se perder. Não é sobre se perder de uma célula, não é sobre se perder de uma igreja, é sobre perder o seu coração achando que o problema está na onde não está. A igreja de Laodiceia se achava, ela chamava as coisas de raso, ela chamava as mensagens de pobre. Na verdade, ela que estava pobre, ela que estava cega. Na verdade, quem não se dispõe, meu irmão, a aprender continuamente com os mais experientes, com a palavra de Deus, com o que lhe é ministrado, quem menospreza o ensino no seu coração, pode estar trilhando um caminho de mornidão. E a proteção de Jesus é: comprem colírio, vocês estão entrando no engano. O meu povo perece, olha só o que o Senhor diz no profeta: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ali a palavra é revelação, por falta de revelação. Ali não é conhecimento teórico, ali não é o conhecimento filosófico, sociológico, mesmo é o conhecimento, vamos dizer, só literal. Ali é o conhecimento revelado, é experiência. O meu povo perece por falta de revelação, por falta de visão. Então, meus irmãos, os cegos espiritualmente, eles perdem a visão do futuro, eles perdem a revelação do futuro. Então, quando se rejeita uma visão de Deus, pode-se atrair mornidão para a nossa vida. Nunca rejeite a visão de Deus para você, nunca rejeite o mover de Deus para esses dias, nunca rejeite o mover de Deus através da sua liderança, nunca rejeite a visão de unidade, a visão que Deus deu para a sua igreja. Porque os cegos espiritualmente, eles perdem revelação, meu irmão, de quem as pessoas são. Uma hora eu falo mais sobre isso, eu não tenho tempo. Mas um dos problemas, uma das coisas do marxismo cultural é a visão deshierarquizada da vida. Porque na visão marxista, a hierarquia, ela não tem nada a ver com a Escritura. O que eu estou querendo dizer? A visão marxista, se ela entrar na igreja, ela vai esfriar a igreja, ela vai deixar a igreja morna. Por quê? Porque ela desrespeita
o que Deus respeita. Então, numa visão nesse sentido, os pais são menosprezados, são minimizados. A autoridade dos líderes é relativa. É até quando eu concordo. É até quando ele fez algo por mim. E isso é um problema. Porque a unção do Espírito Santo, a unção para liderar, a unção para ser dos seus pais, não é diretamente só pelo que eles fazem, mas por quem eles são. Você não honra seu pai e sua mãe se ele é muito bom ou se ele é mais ou menos. Você honra pai e mãe porque ele é pai, porque ela é mãe. Faz sentido? As escrituras não relativizam. Ela diz, honre pai e mãe. Os que honram pai e mãe têm promessas. A honra pai e mãe é um princípio. Então uma geração deshierarquizada, ela começa a relativizar. E por isso que essa geração, e eu não estou falando de idade, eu estou falando do tempo que vivemos, ela começa a minimizar as relações com líderes. Ela começa a trazer para baixo, ela começa a colocar tudo nivelado, mas biblicamente não é nivelado. Biblicamente o Senhor tem uma forma de fazer as coisas. A unção desce da Bárbara de Arão, não é? O sacerdote para o povo. As coisas têm uma forma de acontecer. Por isso que não é você quem escolheu os seus pais, mas foi Deus quem escolheu. Você não tem como mudar. O seu pai é o seu pai. E a sua mãe é a sua mãe. Depois eu falo mais sobre isso uma hora. Mas eu quero dar um pitaco nisso, porque os cegos espiritualmente perdem revelação de quem as pessoas são. Perdem a revelação que esse cara é o meu líder, é o meu pastor, esse cara é o gerente da minha empresa. Perdem a revelação, esse é o meu pai, essa é a minha mãe. Perdem a revelação de ser filho de Deus. Perdem a revelação que tem irmãos na fé. E começam a ficar cheios de si mesmos. Nós precisamos pagar o preço, meu irmão, como igreja. Nós precisamos pagar o preço do colírio. Feche os seus olhos, eu já estou quase terminando. Feche os seus olhos. Você pode pagar o preço do colírio. Quando você abre mão de qualquer orgulho, ou qualquer coisa que você pensa que talvez tenha uma diferença com seu pai, sua mãe, com a empresa que você trabalha. Mas são coisas que você pode minimizar e não maximizar. As relações, segundo a palavra de Deus, elas são segundo a visão de Deus. Peça ao Espírito Santo para colocar colírio nos seus olhos, para você ver com clareza como Deus vê. Porque no reino de Deus as relações não podem ser descartáveis. Elas são aperfeiçoáveis, elas são perdoáveis, elas são tratáveis, elas são corrigíveis, elas são reformáveis, mas elas não são descartáveis. E a visão de Deus precisa ser mantida, para que o calor do Espírito seja mantido no seu coração, para que você seja um crente quente, um quente crente ou um crente quente, e não morno, para a glória de Jesus.